Explica pra gente de onde surgiu a ideia de escrever Jesus e João contra Herodes. Qual foi o lampejo para você? Cara, eu preciso falar sobre Jesus e de uma maneira que não é tão típica, não é aquela que a gente encontra rotineiramente por aí, né? Então explica um pouquinho pra gente sobre o nascimento dessa ideia aí do livro. Legal, legal. Eu escrevi um livro anterior pela editora Recrear chamado O Negro Nazareno, que eu estive aqui também, você me recebeu, que já foi um certo ensaio, né, para o conteúdo que eu trago nesse livro hoje. No sentido de O Negro Nazareno, eu faço sim uma abordagem de um certo nível histórico no texto, mas ainda fico muito no campo teológico, no campo da fé. E do tempo para cá, depois de que eu lancei O Negro Nazareno, eu me dediquei, inclusive, nesses últimos anos, bastante na pesquisa do Jesus histórico. Foi, inclusive, eu acho que nesse caminho que nós nos encontramos, e eu vi também que você traz cada nome aqui, né, como o próprio professor Jonathan Mati. Cara, esse cara é Martins, é muito sensacional. bom. Eu vi tudo que você faz com ele, eu assisti completo. Ele é muito bom. Vi que você fez também com o André, né, o Chivita. Chevita, Então, é assim, isso são mesmo. caras que nos últimos anos eu consumi muito e fui atualizando, então, a minha interpretação, a minha forma de entender o texto, os evangelhos, com esse certo aprofundamento histórico. E aí, uma das coisas que me chamou muito a atenção de tudo que eu trago nesse livro, eu não sei se novidade, né, em algum momento você falou sobre, não sei se novidade tem no livro, mas assim, tem muita coisa boa, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse processo histórico é a figura e a importância de João Batista na vida de Jesus mesmo, e não só assim como o cara que batizou Jesus, não. De fato, neste livro, eu trago o ministério, vou chamar assim, por falta talvez de uma palavra melhor, o ministério de Jesus, ele acaba sendo, cai no colo de Jesus por causa que João Batista é preso. Me parece que tudo o que Jesus faz começa com João Batista. João Batista que inventa o tal do batismo, João Batista que dá a ideia a Jesus de ter discípulos. Hoje, se nós somos cristãos, se eu sou um cristão, você que está nos assistindo aqui é um cristão, essa ideia de ter discípulos, de Jesus ter discípulos, essa ideia é do João Batista. Inclusive, os dois primeiros discípulos de Jesus foi o próprio João que destacou, né, dos seus e falou, não, vai com eles. Então, eu já começo apresentando essa importância de João Batista. Depois, João é preso, eu coloco e eu explico os motivos, os processos políticos, por que João é preso, e a culpa da prisão do João é de Jesus, por causa do primeiro enfrentamento no templo. Então, assim, a ideia inicial foi trazer essa figura de João Batista, que eu acho que foi muito mal explorada. O vínculo que os dois tinham, inclusive eu trago aqui essa referência, aqui tem várias referências, né? Essa referência do fundo aqui da favela é uma referência à Cidade de Deus, que eu cito aqui dentro e eu trago os personagens Zé Pequeno e Bené como uma alusão, como uma referência a João e Jesus, dois meninos favelados que cresceram no meio daquilo tudo acontecendo e tiveram que fazer escolhas complexas, né, que para alguns eram tidos como heróis e para outros eram tidos como vilão. E Jesus e João Batista, de certa forma, foi assim também. Então, assim, a ideia, tentando responder sua pergunta, é explorar mais essa aliança, essa irmandade desses dois, Jesus e João. E o seu principal inimigo, o seu arquirrival, que é o Herodes. Mas, cara, você falou sobre esse aspecto da história de Jesus, então eu acho que isso é muito importante enfatizar que existem dois Jesus, vamos pensar assim. Existe o Jesus da fé e existe o Jesus histórico, que é objeto de estudo dos historiadores. Em alguns pontos há convergências, em outros há divergências.
E o link do livro do Berloffa tá aí embaixo também, tá, pessoal? Então, quem já está se interessando pelo assunto aí, bora dar um apoio para o Berloffa, aprender bastante sobre Jesus, com esse olhar agora mais da história também, né, Berloffa? Eu achei interessante que ali na introdução você colocou algo assim, ó, esqueça o Jesus semideus, com cara de surfista, deixa ele de lado, vamos dar uma olhada no Jesus histórico, no Jesus humano, que erra, que se enraivece, que chora, que sofre. Então, eu achei uma provocação muito interessante, uma chamada muito boa da introdução para a gente ver esse Jesus mais humano. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!